O governo Bolsonaro é um governo criminoso, nós sabemos disso. Basta olhar para o início da pandemia até agora, mais de 450 mil pessoas morreram. E a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro e a CPI está mostrando isso porque desde o início da pandemia, Bolsonaro se aconselhou com pessoas idiotas, com pessoas imbecis, que defendem a imunização de rebanho. O que é a imunização de rebanho? É as pessoas se contaminarem de modo natural pelo vírus, para desenvolverem anticorpos e ficarem imunes à vacina. Só que essa teoria não leva em consideração a quantidade de mortos que nós vamos ter que enfrentar para que a população fique totalmente imunizada. E pior, é uma teoria completamente estúpida, porque desconsidera fatores biológicos como as variações que o vírus acaba sofrendo pelas suas mutações. Então nós temos a variante P1, que é conhecida também como variante Bolsonaro, que surgiu no Amazonas. Agora nós temos a variante P4, que surgiu aparentemente no interior do estado de São Paulo. Tem a variante indiana, tem a variante inglesa, porque nós nos adaptamos, a vida se adapta. Mas parece que os cientistas do governo não entendem isso. E claro que não, porque quando você pega o currículo de Mayra Pinheiro, que fala com um ar de ciência, você vê que é um currículo ridículo. Apenas 6 publicações. 6 publicações em artigos científicos, sendo que as duas últimas, as mais recentes, de 2020, em revistas sem qualquer tipo de qualidade. Revistas assim, pífias. Pífias. E os outros 4 artigos publicados foram publicados até 2005. 15 anos sem nenhum tipo de publicação. Ou seja, ela não entende absolutamente nada. E ela defendia a imunização. Ela defende, porque na CPI ela falou: a imunização de rebanho serve para pequenos grupos. Mas o que são pequenos grupos? Uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, com 400 mil habitantes, com 700 mil habitantes, é um pequeno grupo? Nossa, 700 mil habitantes é muito. É, mas dentro de 200 milhões é pouco. O que são pequenos grupos? E Osmar Terra, que é um dos defensores dessa teoria, que é utilizada pelo governo Bolsonaro, publicou recentemente no seu Twitter um estudo que ele faz uma desonestidade intelectual e científica absurda. Porque ele fala o seguinte, ele publica um estudo da Nature e fala assim, olha, o estudo da Nature mostra que as pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, naturalmente, tá? Não pela vacina, elas têm uma imunização maior. Por que Osmar Terra está fazendo isso? Porque ele sempre defendeu a imunização natural da população, a imunização de rebanho. Então ele traz esse artigo da Nature para endossar aquilo que ele está falando. Só que há um problema aí, há uma desonestidade científica ou um desconhecimento científico. Vendo quem aconselha o governo, pode ser simplesmente um desconhecimento científico, porque eles não sabem absolutamente nada de ciência. O artigo mostrar que as pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus e se curaram têm uma imunização maior, não significa que nós devemos contaminar toda a população. Isso é um erro de interpretação de um artigo. Essas pessoas não têm a mínima condição de lerem os artigos ou estão agindo de má fé. Porque como eu falei no começo do vídeo, a imunização de rebanho não dá certo por alguns fatores. Se o Osmar Terra parte desse pressuposto, que nós temos que contaminar as pessoas para termos uma imunização mais prolongada, baseado no artigo da Nature, ele parte do pressuposto então que todas as pessoas que se contaminariam com o vírus sobreviveriam. Só que se não houvesse mortes pela Covid-19, o vírus seria um vírus inofensivo, então não teria que ter preocupação, não haveria nem pandemia. Porque se todos que contaminam acabam sobrevivendo, por que eu tenho que me preocupar com o vírus? O problema é que as pessoas que acabam, para que você consiga ter as pessoas com uma imunização mais prolongada, muitos têm que morrer, muitos morrem porque muitos não sobrevivem. E no Brasil, 450 mil pessoas não sobreviveram para ter esse tipo de imunização. Então o que nós fazemos? Nós aplicamos a vacina, porque a vacina, o vírus com uma dose controlada, nas pessoas, os anticorpos são produzidos pelas pessoas de modo mais controlado, pode ser menos duradouro, mas por isso que nós damos reforços da vacina periodicamente.
Só que você faz de um modo controlado, as pessoas acabam sobrevivendo. Você não tem o morticínio ou o genocídio que nós tivemos aqui no Brasil. E com o vírus controlado pelas vacinas, aplicado de modo controlado pelas vacinas, fica mais difícil que variações do vírus, mutações, surjam. Então Osmar Terra usa um artigo da Nature, que é uma revista conceituada, obviamente, para tentar justificar o injustificável, que é a imunização de rebanho. Para ler cientificamente, precisa ter um mínimo de cérebro, precisa ter um mínimo de conhecimento e precisa ser minimamente letrado, o que o governo Bolsonaro aparentemente não é. Nós vimos Mayra Pinheiro defendendo abertamente a imunidade de rebanho. E agora nós temos Osmar Terra tentando justificá-la com o artigo da Nature, fazendo uma desonestidade científica. Porque, como eu falei, você ter uma imunização mais prolongada pela contaminação natural do vírus não significa que todas as pessoas têm que ser contaminadas dessa forma, porque as pessoas morrem e o vírus muda. E mesmo as pessoas que estão imunizadas pelo período mais prolongado, se o vírus mudar e atingir uma nova forma, essas pessoas podem ser, sim, contaminadas. Osmar Terra, Mayra Pinheiro, Bolsonaro e todos esses defensores da imunização de rebanho, eles precisam ser presos. Precisam ser presos. Pelo menos passar por um julgamento. Pelo estresse que é um julgamento. Porque o que eles fizeram com a população brasileira, o número está aí. 450 mil mortos e aumentando. Chegaremos a 500 mil e a terceira onda está vindo pesado. A terceira onda vem e vem muito pesada. Se você gostou, clique no botão de gostei e ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.